Marcha para Jesus 2024. Olá pessoal, sou Reinaldo Gotino e quero lembrar você, faltam 7 dias para a Marcha para Jesus. Vem, vem, vem. 30 de maio, Marcha para Jesus 2024. Está chegando! Não perca tempo, compre sua camiseta no gospelbay.com.br para você ir devidamente uniformizado nesta que é a maior marcha do mundo. E nós esperamos por você para forrarmos de azul as ruas de São Paulo. Portanto, entre no gospelbay.com.br que ainda dá tempo de você comprar a sua camiseta e receber aí na sua casa para estar conosco nesta mega festa. gospelbay.com.br, você vê aí também o telefone para que você possa fazer a tua compra, tá bom? Seja muito bem-vindo à Rede Gospel. Está começando mais um Tudo de Bom para você. Vem para cá comigo, é uma alegria ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Nós adoramos ter você aqui, uma alegria passar a tarde com você todos os dias. Hoje é dia do nosso Trocando Ideias e nós vamos falar de um assunto extremamente importante que tem crescido muito no nosso país. Para você ter uma ideia, quando nós falamos em stalking, que nada mais é do que a perseguição. Pode ser a perseguição pela internet, pode ser pessoalmente, pelo telefone, por e-mail. Você vai entender todos os detalhes daqui a pouco. Mas este tipo de comportamento que é proibido, que é, na verdade, agora passível de punição mesmo, existem leis para punir as pessoas que fazem isso, chamado stalking, tem crescido muito no nosso país. Para você ter ideia, foi feito um levantamento do Fórum Nacional de Segurança Pública que deu conta de que houve um aumento de 75% do número de denúncias em relação de 2021 para 2022. Em 2023 foi falado sobre isso, foi divulgado esse número e é muito importante que você entenda que quanto maior o número de denúncias, mais efetivas são as leis, porque elas vão se aperfeiçoando de acordo com a nossa necessidade, porque nós começamos a cobrar das autoridades essas mudanças. E é o que tem acontecido. E você precisa entender o que é o stalking, porque muitas vezes você acha que é natural receber, por exemplo, terminar um relacionamento e receber 100 ligações por dia, 20 ligações, 20 mensagens de WhatsApp que você não gostaria e a pessoa não respeita o seu limite. Só que isso normalmente não para por aí. E é por isso que nós temos especialistas aqui para falar sobre isso. Tem sempre um fundinho e um fio da meada que começa lá atrás. A perseguição não é do dia para a noite de alguém que você acabou de conhecer. Então você vai entender um pouco como é que funciona esse passo a passo. Primeiro, para você tentar se proteger dos relacionamentos tóxicos que podem fazer com que isso comece. Segundo, quando é que eu tenho que procurar a justiça, um advogado para me ajudar, fazer um boletim de ocorrência, buscar as autoridades. E depois, quando é que eu tenho que procurar ajuda psicológica? Porque os traumas são terríveis. A perseguição, ela te traz um pânico que pode se transformar na síndrome de pânico e pode te levar ao suicídio. Então, é um efeito dominó. E nós vamos falar sobre isso hoje. O doutor Luiz Durso está aqui com a gente mais uma vez. Nós amamos a presença do doutor aqui, porque ele não só é um especialista em crimes cibernéticos, mas ele tem toda aquilo que nós precisamos para que nós entendamos como é que se desdobra a lei para nos proteger e para nós, mais do que isso, para nós buscarmos os nossos direitos. A Glaucia está aqui com a gente também para falar sobre isso. Ela tem recebido muitas denúncias de stalking e mais do que isso, são denúncias também de violência doméstica, que normalmente uma coisa está muito ligada à outra, você vai entender um pouco mais sobre isso. E a doutora Olga está de volta conosco também, porque nós vamos falar um pouquinho com você a respeito deste desse pânico que este comportamento pode causar. Fernanda também está na linha e vai conversar com a gente. A Fernanda é médica e passou por uma situação bastante difícil. Primeiro, eu quero agradecer demais a Fernanda, porque não é fácil falar sobre isso. Todas as vezes que você passa por uma situação constrangedora e difícil como essa, e ameaçadora, para você colocar o seu rosto numa tela e falar sobre isso de novo, todas as vezes que você pensa, você revive. Então, pessoas como a Fernanda são corajosas porque nos ajudam também a nos protegermos, porque você encontra a força naqueles que são fortes para denunciar. Por isso que é importante também a palavra da Fernanda, daqui a pouco nós vamos conversar com ela. Doutor, quando eu falo de comportamento, na verdade é pouco, né? Não é só um comportamento, né? Se é um crime, a gente não pode dizer que é um comportamento errôneo, né, doutor? É mais do que isso, né? Boa tarde. Boa tarde, Keila, Olga, Glaucia, alegria voltar ao seu programa, falar à sua audiência, que é sempre muito fiel a esse programa, que é muito bacana, porque a gente pode tratar de temas muito sérios, mas com uma
traduzindo essa linguagem com uma linguagem muito simples, e é sempre um prazer. Bom, o stalking, na verdade, não é só uma conduta ilícita. Definir desta forma é simplificar demais o tema, porque é um problema mundial, é um problema gravíssimo, né? Alguém ser perseguido reiteradamente, alguém ter um abalo psicológico, alguém chegar a um ponto de tirar a própria vida, você vê como este tema é sério. Nós temos crimes que eles são momentâneos, instantâneos, e mesmo gerando um abalo psicológico posterior, ele é superável. Então, o indivíduo é furtado. É péssimo ser furtado. Mas alguém passa de bicicleta, leva o celular, o abalo é naquele momento, mesmo depois você sofrendo com as questões financeiras, etc. O stalking é um problema muito grave, porque a pessoa, primeiro, sabe que está sendo perseguida, começa a ter até mania de perseguição, porque acha que está sendo perseguida o tempo inteiro. Então, o abalo para essa situação, nesse crime, falar só que é uma conduta ilícita, é você diminuir a importância do tema. Olha, Gláucia, eu acho importante também que a gente entenda esse comportamento da Fernanda em falar sobre isso. Aliás, eu quero agradecer também ao Márcio Nakashima e toda a equipe, porque eles têm feito, que é o irmão da Mércia, que na verdade foi uma vítima fatal do stalking. Inclusive, Misael já está solto, a gente sabe disso, mas eles têm feito um trabalho lindo também de acolhimento dessas pessoas e de denúncias. E a Gláucia faz a mesma coisa num âmbito muito maior, porque não se trata apenas da denúncia da violência doméstica, mas também de todos os crimes cibernéticos. O que a gente percebe, nesse caso da Fernanda, é que cada vez mais as mulheres estão... A gente fala de mulher porque mulher normalmente é a maior vítima, né? Sim. Existem outros casos, como nós vimos a semana passada, a prisão de uma menina em Minas Gerais que estava stalkeando, perseguindo um médico, mas normalmente são as mulheres as mais perseguidas. Você tem percebido também que, junto com esse aumento do número de stalkings, como eu falei no começo, tem aumentado também o número de denúncias? Tem, ele aumenta, sim. É que como as pessoas até perceberem que estão sendo realmente perseguidas, leva um tempo. Porque no começo começa um monte de ligação, a mulher sempre vai achar, ele ainda gosta de mim. Ele ainda quer ter um relacionamento comigo. E o negócio já está ficando muito mais Simplifica, sério. né, na verdade. É só amor frustrado, vamos dizer assim. Até elas se darem conta que a perseguição está lá e existe, é quando ela começa a ver falhas, normalmente é no mundo cibernético. Ou uma conta foi hackeada, ou ele está acompanhando tudo que ela faz no mundo cibernético. Só que assim, ele começa por ali, mas ele vai para fora, né? Ele começa a buscar... Sai da rede social. Sai da rede social e ele começa a buscar os lugares que ela frequenta. Então, é perigoso sim. Olga, o que me causa bastante estranheza, eu até conversava com o Dr. Durso e com a Glaucia antes de começar o programa, falando que não é só, como o Dr. Durso tinha me explicado, que o stalking não é só a perseguição via internet, né? Mas o que me causa, não é nem estranheza, é espanto, é a gente começar a perceber que as pessoas elas não têm mais limites, né? Não. Aquela história que nós, desde criança, aprendemos que a nossa liberdade ela começa quando termina do outro, isso não existe mais, né, menina? A internet, ela traz para a gente sempre fala sobre isso, nessa coisa da terra de ninguém, mas não é isso, porque a gente tem visto cada vez mais as leis sendo aprimoradas para nos proteger, mas o que eu percebo é que as pessoas encaram isso como uma terra sem lei, como se a gente não tivesse mais o direito de não querer alguma coisa. Sim. Seja não querer fazer um empréstimo, você não é obrigado a receber 200 ligações por dia, não querer trocar de operadora de celular, não querer namorar. As pessoas parecem que não respeitam mais os limites, né, Olga? Sim, porque ainda existe aquela falsa ideia de que a internet é a terra de ninguém, cada um faz o que quer e está tudo bem. E não é. Né? Hoje em dia nós temos, o doutor pode falar mais sobre isso, de leis, né, que regulam um pouco o funcionamento. Agora, com relação ao stalking, o que eu percebo é que, assim, com a internet ficou mais fácil stalkear uma pessoa. Por quê? Porque antigamente, quando não havia internet, as pessoas elas tinham que ficar seguindo o tempo todo, onde ela vai, vou no trabalho dela, vou na casa dela. E pela internet, né, nas redes sociais, você tem muitas vezes mecanismos de localização para descobrir onde a pessoa está, né? E você pode ir até onde ela está, você pode mandar um monte de mensagens, você pode programar o teu celular. Então, mas daí que entra o que eu falei. As pessoas, isso tem feito com que as pessoas, na cabeça delas, elas não precisam mais ter esse limite, respeitar mais? Na verdade, que acontece? O problema vem de antes, até antes da internet virar um boom
mundial, nós temos assim uma falha na educação do povo brasileiro, Certo. de respeito ao próximo, né? Você vê isso não só na internet, mas você vê isso no dia a dia, né? Uma simples fechada no trânsito pode acarretar uma morte, por exemplo. Então, as pessoas não se respeitam, as pessoas não entendem o limite e é aquela velha história. Se você é apaixonado por alguém e essa pessoa te deu um fora, e se você não estiver bem psicologicamente falando, né, com carência, enfim, se sentir rejeitado, não saber lidar com a rejeição, você vai, de toda forma, atrás dessa pessoa porque você acredita que você é capaz de reconquistá-la. Então, muitas vezes, o stalker, no primeiro momento, ele está indo tentar reconquistar. Certo. Né? Só que a pessoa diz, eu não quero, eu não quero, eu não quero, vai embora, sai da minha vida, mas ela continua. Isso acontece muito com artistas, por exemplo, né? Inclusive até os paparazzos não deixam de ser stalkers de uma certa forma, que ficam vigiando a vida das personalidades, dos artistas o tempo todo. E aí o que acontece? A pessoa que é perseguida, né, ela sofre até demais. Por quê? Porque ela nunca sabe quando essa pessoa vai aparecer, né, menina? Ela não tem ideia. A doutora Fernanda vai conversar com a gente agora e eu quero até que a Glaucia preste atenção, porque nós vamos falar um pouquinho desses sinais. A gente sabe, né, doutor Durso, que normalmente começa de alguma forma e as pessoas vão dando sinais ao longo de relacionamentos quando tem uma mudança, né? E a Olga falou um negócio que eu acho que é o que você vai falar de mundial, né? De não ser uma coisa só no Brasil, né? Eu quero ouvir a doutora Fernanda, só queria complementar uma questão. É muito interessante como a gente faz o link, normalmente, da perseguição ao relacionamento que se encerrou ao amor. Mas nós trabalhamos numa causa que a perseguição, a violência psicológica vinha em razão do ódio. Então, era uma senhora que casou com um senhor e esse senhor tinha filhos. Certo. E ele faleceu. E ela permaneceu viva como herdeira e etc. E isso incomodava os filhos daquele senhor. E eles começaram a persegui-la para ter um abalo psicológico, para mostrar a insatisfação dela ter entrado na família. Ou seja, de raiva dela. Raiva dela. E aí eles, por exemplo, enquanto esse indivíduo estava internado, eles se encontravam no corredor do hospital, eles faziam gestos obscenos, eles filmavam ela o tempo inteiro. Então, também tem a violência psicológica em forma de perseguição pelo ódio, não só pelo amor. São os sentimentos polarizados, né? O excesso de amor e o excesso de ódio. Exatamente, que são as duas faces da mesma moeda. Na verdade, né? é verdade. Fernanda, seja bem-vinda, querida. Primeiro, quero mais uma vez te agradecer em público por você mostrar o rosto mais uma vez para conversar conosco e quero te parabenizar por essa atitude, sabendo da dificuldade que é para você falar sobre isso. Quando eu falei, Fernanda, aqui, dessa história de que as coisas não começam no stalking, né, que normalmente existe uma história até chegar nessa perseguição, vem muito de encontro com o que você me adiantou sobre a tua história, que, na verdade, parecia para você que era um relacionamento, entre aspas, normal, né, Fernanda? Eu não diria normal, porque, para mim, assim, eu já me relacionei outras vezes e nos meus relacionamentos nada começou tão rápido quanto esse relacionamento, né? Ele já é intenso desde o início. O que você diz de rápido, Fernanda? Assim, o que nos outros relacionamentos acontecia devagar, uma aproximação, alguma coisa assim, nesse relacionamento já foi acelerado, né? Vamos sair, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, onde você tá, né? Como nós somos da mesma cidade, ele já estava com ciúme, um ciúme que no começo, né, por eu não saber lidar dessa forma, eu falei, às vezes eu que não estou acostumada, né? Eu falava, não, às vezes é uma forma dele de gostar, uma insegurança, né? Nós vamos passando pano para eles e com esse passar pano para eles nós nos negligenciamos até que chega um momento que vamos perdendo a autonomia. Fernanda, teve alguma cena de ciúme que você achou que poderia ser exagerada e você passou por cima disso? Tiveram. Aqui, assim, no início as coisas não são não é tudo de uma vez, né? É uma coisa gradual, né? No início, nossa, o que você tá falando com ele? Tá. Eu acho que é um estudo de campo no início, Sei. né? Assim, no início ele vai observando e ele vai vendo até onde ele pode ir. E com o tempo o limite vai sendo ultrapassado e ele sempre vai ultrapassando
observando até onde ele pode ir e sempre esticando esse limite com o passar do tempo. E quando você percebe, você já está praticamente presa dentro de casa. Mais ou menos isso que aconteceu com você, Fernanda? Eu, na verdade, fiquei o relacionamento quase inteiro enclausurada, assim, né? Fechada dentro da casa dele, dos pais dele, no caso, num quarto. Só que, assim, eu notava algumas coisas, só que com essa coisa, eu acho que esse olhar para o próximo mesmo, que nós vamos trabalhando todos os dias, todo mundo tem uma opinião para dar, né, como vocês estavam conversando agora há pouco, todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo, todo mundo acha que a opinião é bem-vinda, mesmo que não tenha sido solicitada. Então, eu acho que esse olhar para o outro e a falta de olhar para nós mesmos acaba piorando. Uma pessoa que vê todas as suas inseguranças e intensifica. Eu chamo de bicho-papão, né? Eu falo que ele vira o bicho-papão. Ele vai sugando tudo, né, Fernanda? Vai sugando tudo, né? Ô, Fernanda, você falou que você ficava praticamente morando na casa dele. Você é médica, então você saía para trabalhar e voltava? A sua rotina era essa? Isso quando ele não me levava para o trabalho, né? Levava e ia buscar... meus próprios hábitos. E sair com amigas, com a tua família, como é que era? Como foi esse relacionamento nesse tempo que você ficou com ele? Então, eu o conheci, inclusive, num feriado que eu abri mão para poder trabalhar no pronto-socorro, né? Eu estava trabalhando no pronto-socorro nessa época. Sei. E eu estava bem focada em aprender, em crescer profissionalmente e tudo mais. Então, foi um período que eu acabei abrindo mão um pouco dessa parte mais recreativa. E falei, não, tudo bem, é uma fase. E aí, um relacionamento parecia casar com esse novo estilo de vida que eu estava planejando, né? Aquela coisa mais caseira, né? De você não passear muito e tal. Então, e aí, no caso, eu sou uma pessoa que eu gosto dos meus esportes e tudo mais, só que desde o início ele mostrou que esse meu estilo de vida era algo que ele discordava, né? Ele falava como se fosse um problema eu ir para academia, eu fazer os meus esportes, como se fosse um exagero. E as outras coisas erradas não eram um exagero. Meu Deus. E você foi aceitando tudo durante quanto tempo, Fê? Olha, eu fiquei, não digo que com status namoro, mas assim, foi um período de pelo menos 8 meses, do início dessa saga até o final, que culminou numa última agressão. Até você sair da casa dele e terminar o relacionamento. Isso, assim, eu frequentava, mas cada vez, eu no início ficava mais em casa e tudo mais, e com o tempo eu fui ficando cada vez mais com ele. Como o tempo, eu acho que por não ser um tempo de qualidade, por ser um tempo sempre muito tenso, por serem poucos os momentos em que nós estávamos bem, eu queria ficar mais tempo com ele. E ele falava como se a solução das coisas ele tivesse, né? E no caso ele era o problema. Mas eu acredito que isso me levou mais para lá. Então, mas outras coisas aconteceram, só que eu quero dar uma pausa só para perguntar uma coisa para eles aqui, tá, Fê? Mas você fica aí, que você vai contar mais no final. Doutor, o stalking, ele é caracterizado, se eu vivo, no caso da Fernanda, se eu vivo com a pessoa, no caso dela, eu vivo com ela, eu com ele, praticamente moro junto com ele, ele vai me levar e vai me buscar. Essa situação, ela já é considerada um stalking? Olha, pelo relato, me parece, a priori, uma relação abusiva de início, né? E aí isso que eu ia perguntar, porque aí essa é a relação abusiva, quer dizer, pode ser o start de tudo. Exato, e poderia até, a depender da situação que eles tinham ali, familiar, aplicar a Lei Maria da Penha, né? Alguma violência psicológica. Certo. Agora, o stalking, a lei é muito clara, é uma perseguição reiterada, sistêmica, que tem abalo psicológico. São pessoas que estão distantes, então. Podem estar, mas podem estar próximos. Então, a partir do momento que ela saiu, vamos supor, ela foi trabalhar e ele ficava, onde você está, quanto tempo você vai demorar para voltar, com quem você está falando, como foi o trabalho, isso não deixa de ser uma perseguição. E você vê, eu estou te perguntando isso, né, Fê e Glaucia, porque eu acho que muitas pessoas, né, Olga, elas vivem isso dentro da própria casa durante o relacionamento, mas como você está com a pessoa, ou muitas pessoas até casadas,
ou tem uma relação maritalmente, a pessoa fala, não, mas é o meu marido, é o meu namorado, então não é que ele está me perseguindo, ele cuida demais de mim, ou ele é ciumento, quer dizer, você dá outros nomes que não o nome de algo que está fazendo com que a pessoa esteja não só fora da lei, mas te prejudicando, né? Ele me ama muito. Me ama muito. Se É cuida- a negligência, né? A autonegligência. assim, Cuida nós demais de cuidamos mim. tudo menos nós mesmos. Que você acaba pensando, que eu acho que é muitas das denúncias que vocês recebem lá, né, Glau, e também lá no Nakashima, que é justamente demora, porque eu acho que a pessoa demora para entender, né, Fernanda, que na verdade esse tipo de relacionamento é tóxico. Eu acho que muitas vezes você fica naquela, nossa, mas ele gosta tanto de mim, que ele se preocupa tanto. E daí não é que você está se enganando. Então, eu estou falando isso porque às vezes você que está assistindo a gente não é uma vítima, mas você conhece pessoas e você acha que a pessoa faz drama quando reclama, ou você acha, mas a mulher gosta dessa situação, por isso que ela vive assim. Ela não toma uma atitude porque ela gosta de ficar sofrendo, o cara está fazendo isso. Não é assim, gente. As pessoas têm sentimentos e você está num relacionamento para ser feliz. Então, o que você faz? Você busca tentar entender o comportamento do outro ou justificar, como o doutor Durso falou, porque é amor, para tentar fazer dar certo, né, Glau? Eu acho que por isso que demora tanto para ter a coragem da Fernanda de procurar a lei mesmo, a justiça, para mudar isso, né? Eu acho que quando é em relacionamento, que nem no caso da Fernanda, ele já começa dando indício num relacionamento abusivo. Que foi o que ele fez. Que foi o que ele fez. Né? Ele já quis tomar a vida dela no controle dele e ela passou a fazer exatamente aquilo que ele queria sem ela perceber. A partir do momento que terminou... Que é o mais comum, Glaucia? Normalmente é assim? É o mais comum, porque o que acontece? Você percebe que toda vítima, no final de stalking, que tem um relacionamento com uma pessoa, o relacionamento inteiro é abusivo. Quando você começa a puxar o fio da meada... O relacionamento foi um relacionamento abusivo. E a pessoa muitas vezes nem percebeu. Não percebe. Não percebe ou muitas vezes percebe e justifica com amor, né? Ou muitas vezes, não, eu vou fazer assim, ele vai acabar mudando. O que você falou, Fê, que eu não ouvi bem? É que, assim, são várias formas de abuso, né? Assim, aqui nós estamos falando do ápice, né? Mas o relacionamento abusivo, ele vai desde algumas pessoas que hoje eu tô atenta a tudo, né? Nós acabamos observando aquela pessoa que sofre um abuso psicológico mínimo, que ele vai sucintamente com algumas informações, com alguns controles. É uma coisinha pequena, né? Ô, Olga, Sim. e a Fernanda eu vou passar para o stalking propriamente dito, que foi quando ela conseguiu sair desse relacionamento. A gente, quando passa, como o doutor Durso falou, né? Quando a gente entra nessa de que, mas é porque ele me ama muito ou ela me ama muito, é alguma carência que muitas vezes a pessoa tem e não percebe, e daí ela quer projetar naquela pessoa que está ali alguém que realmente é a pessoa que ela gostaria de ter pela vida toda? Sem querer a gente faz isso? Em geral, tem a ver com carência, tem a ver com baixa autoestima, tem a ver com a história de vida da pessoa. De repente, ela ficou muito tempo sozinha, de repente, outros relacionamentos não deram certo. Essa pessoa com quem ela está, de repente, proporciona para ela momentos bons que fazem com que ela acredite que tudo isso é cuidado. Eu sempre digo que o pior cego é aquele que não quer enxergar. E no caso, quando você justifica as atitudes do outro como amor, você não está querendo enxergar a verdade. Porque uma coisa é, você vai chegar em casa, que horas você vai chegar? É normal você dizer onde você vai, com quem você está. Que é tão violento, mas veja, a reação de uma pessoa que ama, quando você não chega na hora que você falou que ia chegar, é de preocupação. E já uma pessoa abusiva é uma reação de descontrole. Então, ela fica agressiva, ela fica nervosa, ela quer saber onde você estava, com quem você estava. Então, ela fica ligando direto para você para saber por que você ainda não chegou. Então, existem muitos sinais que a pessoa deixa de lado, né? Tanto que eu canso de ver no consultório, né? Tanto mulheres quanto homens, isso também acontece com homens, não só com mulheres. Mas todos eles dizem assim, eu fui uma pessoa muito tola porque eu não enxerguei. Tinha uma série de sinais na minha frente, mas eu não dei importância, eu achei que era amor. Agora, amor é querer
o bem do outro. É isso que nós precisamos deixar claro. Não é a pessoa querer te controlar, não é a pessoa querer dominar a sua vida, mas é uma pessoa que quer o seu bem. Ah, você quer encontrar com as suas amigas? Eu posso não concordar, mas se você quer encontrar com elas, então vá e divirta-se. Para ficar feliz, né? Para a pessoa ser feliz. Fernanda, quero passar para outra parte, porque eu quero falar com o Dr. Durso dessa questão da lei. Você foi agredida fisicamente também, você foi agredida psicologicamente, eu sei que você tem se tratado hoje. Há quanto tempo vocês estão efetivamente separados? Olha, a última agressão, que foi quando eu fiz a denúncia, né? Meus amigos que me levaram, né, para fazer a denúncia, foi dia 13 de outubro do ano passado, que foi uma sexta-feira 13, inclusive. Eu fiquei, meu Deus, que sexta-feira 13. E foi aí a última vez que ele conseguiu me agredir, né? Ou seja, faz 7 meses. Mas ele bateu em você, Fernanda? Ele me agrediu, né? No início, ele chegou, ele vinha apertão, assim, ele dava sinais, mas é o que ela falou, né? Eu não diria que foi uma escolha, né? Porque vai do foco. Naquele momento, o meu foco era consertar um relacionamento, né, que já não deu certo desde o início. E tem também o contexto, né, que às vezes nós temos um conceito errado de amor, né? Vai muito do contexto do que cada um aprendeu o que é amor, né? Mas eu, graças a Deus, tive uma família muito boa, só que em alguns momentos eu acabei associando errado, né? Isso faz parte do TDAH que eu tenho também. Né? Eles tendem a ser dependentes emocionais. Mas sabe, assim... você acreditou. Eu acho que você está começando um relacionamento. Também, se você começar a pensar como culpada, na verdade, o culpado é quem faz. Tem uma atitude como essa. Tanto que você, inclusive, tem uma coisa sujeitos, infelizmente. E tem uma coisa importante que, doutor, a Fernanda estava me contando que depois que ela conseguiu se separar, que ela fez a denúncia e tal, ela descobriu que outras pessoas, outras namoradas desse rapaz já tinham sofrido o mesmo problema, mas que não denunciaram. Então, e obviamente que hoje ninguém... Daqui a pouco vai ter que ser feito isso, mas ainda não se faz. Você não vai puxar a ficha da pessoa para começar a namorar, né? Ver se a pessoa tem alguma... a folha de antecedentes, né, Fê? Você vai lá puxar a folha de antecedentes, daqui a pouco vai ter que fazer... Se ela tivesse feito... Se tivesse feito isso, você saberia, né, Fê? Porque, na verdade, ele já tinha denúncias, né? Pior que não, porque, infelizmente, as pessoas se envergonham, parece que mais de ser vítimas de um relacionamento abusivo... do que de denunciar, né? Hoje em dia é mais uma vergonha. As pessoas, inclusive, me olham como se fosse uma vergonha, né? Eu ter passado por isso como se fosse uma escolha, né? E as pessoas, como se a culpada fosse você, né? Exato. E ele continuou te perseguindo depois do término? Olha, eu avisei ele que os meus amigos estariam aqui, porque ele tinha muito essa dinâmica, ele só era agressivo, né? Na frente dos outros, ele era um doce, assim, né? A minha irmã... Quando ela começou a perceber os sinais eu falei, não, deixa eu apresentar, né? Porque foi tudo muito rápido. E aí ele veio para casa e começou a falar com uma vozinha mansa, e parece que a minha família já tinha percebido, só que elas perceberam que não adiantava falar comigo, porque eu sou muito comunicativa, eu falava com ele, ele me apresentava desculpas. E aí ele veio aqui e falou com uma vozinha mansa, não sei o que. Ela chegou e falou, olha, ele foi um sonso, e ele falava, sua família não gosta de mim... Né? Ele é um vitimismo. Então, foi assim, afastando todo mundo, né? Na frente dos outros ele era um doce. Agora, escondido, aí ele era um machão, né? E ele continuou te perseguindo depois que vocês terminaram? Ele me perseguiu pouco, né? Na verdade, ele pulou o muro umas 2 vezes, tentando, porque eu comecei a criar registros para mim mesma, para que eu ouvisse e lembrasse, falasse, não, peraí, que eu desconfiava de mim ainda, né? Porque ele me colocava tanto quanto errada. Sei. E aí eu acho que com medo desses registros, desses áudios e tudo mais, ele veio e tentou pular a minha casa 2 vezes. Na verdade, ele pulou o portão. Meu Deus! Hoje nós estudamos todo o sistema de segurança, que ele também chegou a hackear. E aí nisso ele veio para cá. E aí eu falei, olha, os meus amigos estão aqui, tá todo mundo... Aí eu falei, ó, já foi feita a denúncia. A partir do momento que ele soube que a denúncia foi feita, aí aquele amor intenso acabou, né? E virou uma preocupação maior com o próprio nariz.
mesmo. Entendi. Mas tem umas coisas também de invasão na internet, no e-mail, que a gente vai falar daqui a pouco. Doutor, quando nós falamos aquilo que ela fez, na verdade, legalmente está certo, né? Ela sofreu uma violência, os amigos levaram para a delegacia. Essa é a primeira providência que eu tenho que tomar? É uma delas. É importante sempre também tentar fazer prova daquilo que é alegado, né? Então, gravação. Hoje todo mundo tem uma câmera o tempo inteiro. Se o meu amigo viu, tudo bem. Testemunhas. Eu tenho uma testemunha. Perfeito. Provas testemunhais. Agora, se for na minha casa, é melhor que eu faça de alguma forma que eu registre. A sua palavra como vítima tem muito valor, tá? Certo. Mas se você conseguir ter provas a corroborar, é muito melhor. Por quê? Todo crime entre casal, né? Crime sexual, crime de perseguição, violência doméstica, normalmente sobra a palavra da vítima contra a palavra do autor e vice-versa. E aí o indivíduo pode dizer, não, ela está fazendo para me perseguir. Ela está louca. Exato. Então, a prova sempre ajuda, né? Exatamente a corroborar que aquilo que é alegado realmente está condiz com a realidade. E aí, hoje é muito fácil você gravar. É muito fácil você utilizar o celular para gravação em vídeo, gravação de áudio, mensagens de texto, gravações enviadas por WhatsApp. Então, tudo isso serve como prova. E aí, tendo essa informação, tendo esses elementos, pode procurar a polícia. É diferente de uma situação pontual de flagrante. Então, acabei de sofrer uma violência, eu vou à delegacia imediatamente, eu vou ligar 190 e vou chamar a polícia militar. Isso também é uma forma de reação e é importantíssimo que aconteça. E, Glaucia, agora, por exemplo, no caso da Fernanda, eu sei que a Fernanda está buscando ajuda também, tem todo o amparo do pessoal da Nakashima. Mas as pessoas, muitas vezes, procuram uma instituição primeiro, antes de denunciar. Por quê? Você acha que se sentem mais confortáveis com a ajuda de alguém especializado para ouvi-las? É isso, Glaucia? Muitas têm vergonha. A grande maioria tem vergonha de falar para a família o que está acontecendo. Então, elas preferem 1000 vezes procurar uma instituição, falar com uma pessoa que já está habituada a lidar com a situação, do que falar e se expor no contexto familiar ou de amigos. Mas daí, quando eu faço eu isso... acho que sentem incompreendidas também nesse contexto. A parte disso, né, vem de uma disfunção aí nesse entendimento de compreensão, né, de achar que os outros não compreendem. Então, você acha que, na verdade, ela compreendeu. Você procurou ajuda no Instituto também por causa disso, Fê? Você percebeu que você estava falando e o povo estava interpretando de uma forma errada, é isso? Não, na verdade, foi uma amiga assim que chegou e falou, olha, esse daqui é indicado, o pessoal que trabalha sério com isso, e foi por isso. Aí, por sorte, por Deus, é o que eu falo, né, que Deus me ajudou muito nisso. Eu tive aí o auxílio das pessoas certas na hora certa, porque eu não tinha muita energia para ir procurar coisas a respeito. Quer dizer, na verdade, você se sentiu acolhida, né? Então, esse acolhimento você acha importante também, Fê, quando a gente tem essa possibilidade de buscar um instituto que possa dar esse suporte, vamos dizer assim? Nossa, eu acho crucial todo tipo de acolhimento que a pessoa puder ter, né? Desde o acolhimento da própria família e tudo mais, que tendem a ter muita dificuldade de entender isso, porque ninguém quer ver uma pessoa que gosta sendo maltratada, sendo agredida, né? Então, as pessoas que mais gostam de você provavelmente terão dificuldade de lidar com isso, né? De aceitar esse tipo de relacionamento. Então, eu acho que, assim, primeira coisa é buscar outras fontes de amparo, porque a pessoa, ela te isola e ela faz com que você acredite que ela é o seu amparo. E se o seu amparo é, na verdade, a coisa que está te machucando, você começa a ficar muito confusa, né? Doutor. Sobre acolhimento, a gente também mudou uma questão do poder público que é muito interessante e bacana. Qual? Muitas vítimas, mulheres, de violência psicológica, de abuso, de stalking, iam até uma delegacia e eram atendidos por um delegado, homem. E este, às vezes, faltava com a empatia necessária, o que a gente chama de acolhimento aqui. O que fizeram? Delegacia da mulher. Então, hoje, a vítima de perseguição, de stalking, ou seja qual for a violência, pode também ir para uma delegacia da mulher. De preferência até, né? É melhor que vá, porque ela será acolhida de uma forma diferente, exatamente. E uma coisa que a Fernanda falou também que eu acho importante é a seriedade das instituições, né? Tem muita gente curiosa, mas a maior parte das instituições são instituições que realmente têm essa visão.
Isso dá mais credibilidade, doutor? Quando eu vou através... Porque a Fernanda ali, ela também tem o acolhimento psicológico, jurídico, quer dizer, você tem todo um encaminhamento. Você não vai sozinha à delegacia, você não vai sozinha a uma audiência, tem sempre já todo esse acolhimento. Você acha isso importante também? Muito, porque a vítima desamparada, seja por uma instituição, seja por uma advogada, seja por quem for, ela pode trazer elementos que favorecem o autor. Você pode virar o vilão da história. Poderia amanhã você responder por uma denunciação caluniosa se não conseguir comprovar aquilo que alega, e muita gente fala, poxa, ninguém acredita em mim, né? Aquela história. E às vezes a instituição, ela vai dar o amparo inicial e super importante, não só pelo acolhimento, não só a questão psicológica, mas também jurídica. E aí prepará-la para aí sim procurar a polícia ou procurar a justiça, né? Falando no amplo mais macro. Então, todo tipo de auxílio nessa hora é super válido. Inclusive, no caso da Fernanda, você viu o auxílio dos amigos, o auxílio da família. O auxílio é sempre importante, porque é alguém que está envolvida, que normalmente pode estar cego, achando que é amor, achando que é normal, e que só terceiros poderiam abrir os olhos. Então, agora, uma coisa importante também, Glaucio, que eu acho que a gente tem que destacar, é essa coisa da veracidade, né? Você colocar em dúvida uma vítima é muito mais constrangedor, porque se a pessoa está falando a verdade, normalmente a pessoa está falando a verdade, né, Glaucio? Das denúncias que você recebe, não, né? eu nunca recebi... Tanto homem quanto mulher, normalmente é verdade, né? Desde 2011, eu nunca recebi uma denúncia que fosse mentira. Nem de crime cibernético, nem na questão de stalking ou violência doméstica. É que assim, quando acontece de aparecer algum caso de violência doméstica no Instituto, eu mando para o Instituto Mércia Nakashima. Certo. Né? Porque eles têm já uma equipe mais profissionalizante. Que é como se checasse tudo. E quando chega a denúncia de crime cibernético, a gente já pede que encaminha tudo para a gente. Se houve o stalking em redes sociais, se hackeou alguma coisa. Porque aí tem técnico que vai verificar, tem o advogado que vai dar veracidade naquele documento, mesmo sendo um print, né? Então, a gente se cerca também dessas provas. E no caso da Fernanda, que entrou no Instituto Mércia Nakashima numa condição... primeiro como da violência doméstica e depois percebeu-se o stalking, é a questão dela ter esse apoio dos amigos e enxergar que ela precisava de muito mais ajuda do que ela imaginava. Porque tem muita vítima que, se não tiver esse apoio e esse empurrão, não sai do lugar. E daí, quando não sai do lugar, isso você coloca em risco a própria vida, que daí entra o que eu falei no começo, né? Exato. Você não consegue lidar com isso, ninguém acredita em você, se você não cai numa cama de depressão, numa síndrome de pânico, você se mata. Exatamente, não é, porque você não vê saída para esse problema. E esse problema pode se repetir, né? Porque pode encerrar esse problema de stalking, a pessoa, sei lá, vai presa, desaparece, e ela cai num outro relacionamento semelhante. Eu já cansei de ver. Exatamente, né? Porque senão você sai de um problema e entra em outro, né? Exato. Foi sua primeira experiência assim, né, Fê? Com um relacionamento dessa forma? Relacionamento abusivo, sim. Minha primeira experiência. Ô, Fê, eu queria, antes de encerrar com você, porque você percebeu que ele começou a mexer nas suas contas, na conta de banco, conta de Instagram. Houve essa perseguição aí, ainda antes mesmo de você conseguir se livrar desse relacionamento, né, Fê? Houve, na verdade, o que eu não percebia é porque, assim, ele foi exigindo aos poucos que eu entregasse meu celular, que eu mostrasse o que eu estava fazendo, né? E aí ele pegava e passava horas, e era uma tortura para mim, ele passava horas olhando as minhas coisas. Ah, não, porque no meu antigo mensagem, WhatsApp, tudo, Fê? Ele pegava tudo. O meu aniversário ano passado, eu passei com ele reclamando das pessoas que tinham me mandado parabéns. E eu não podia curtir, se fosse homem, eu não podia uma curtida, porque ele falava, isso daqui. Aí ele me ofendia, falava coisas horríveis por eu ter recebido uma mensagem. Meu Deus. Quer dizer, então, na verdade, ele não precisou te perseguir, né? Porque você já deu todas as senhas e ele já tinha acesso a... Como é que é o nome disso, doutor? Que daí já não é nem o stalking, né? É que se ele tivesse invadido, nós temos o crime de invasão do dispositivo informático. Ele nem precisou invadir, porque quando alguém Porque você fica com medo, né, de não dar. Exato. Daí você já fala, pelo amor de Deus, pega tudo para não ficar na minha cabeça. Mas também não deixa de ser um crime, né? Ficaria na base do stalking mesmo, porque a partir do momento em que ele exige a senha de alguma forma, ela dá, e não era algo natural, saudável, era só pelo controle. Volto a dizer, a Lei Maria da Penha fala de violência psicológica. Fica mais claro a violência psicológica, mas não deixa de ser uma perseguição, porque é mais um elemento, não é só isso. Se for só isso,
Ah, mas não houve invasão? Houve, mas é mais um elemento. Então, Meu houve Deus também o do controle, houve o acesso ao celular, as puladas de muro aí, tudo que foi dito. Uma loucura, né? Ô, Fê, e como é que você vive hoje? Porque 7 meses é pouco para dizer assim, não, tá tudo bem, a pessoa já acalmou, já não vai mais me perseguir. Eu acho que eu ainda ficaria com medo de sair. Não sei como é que você está Assim, agora, mas eu acho que eu sentiria aquela coisa. Será que está me vendo? Será que vai? Será que conseguiu entrar na minha conta, como aconteceu também no caso da conta bancária? Sei lá, eu teria esse receio. Como que você está eu tratando acho com que isso? a pior parte não é nem o medo dele, no caso, né, de encontrá-lo por aí e tudo mais, porque, por sorte, assim, é uma cidade pequena, eu acabei expondo para que ele não viesse mais atrás de mim, para que ele não fosse mais... Ele ia aos lugares que eu ia também, ele sabia tudo, né? Certo. Então, eu expondo, ele não frequentava mais, não frequenta mais tanto esses lugares. Mas, com o tempo, eu passei maus bocados, né? Eu tive pânico, muita coisa aconteceu, e a gente chega um momento que dá uma paranoia, né? Você fica com essa mania de perseguição. Nossa, eu imagino. E ele me perseguiu até pouco tempo, assim, até ele passava, ele rondava a minha casa. E há poucos dias que, assim, há poucas semanas que eu fui me dar conta que eu estava saindo de casa sem olhar para os dois lados para ver se eu não estava sendo perseguida, né? Mas eu acho que a pior parte não é nem por ele, é porque eles acabam sequestrando parte da nossa identidade e aí você vira algo em função daquela pessoa, Nossa, né? meu Deus. E aí até você recuperar quem você é, porque eu sou uma pessoa extrovertida, eu estava sempre nas redes sociais fazendo brincadeira, postando meus treinos, né? Eu trabalho com nutrologia e tudo mais. Então, assim, eu usava as redes sociais para isso. E ele fez com que eu achasse que isso era algo ruim, como se eu estivesse me expondo por mal. E eu me importei com a opinião dele, coisa que eu não fazia antes. E aí, assim, eu acho que esse recuperar quem eu sou, esse é o maior trabalho, assim. Que é o trabalho que você está fazendo agora, né? Não, agora, por sorte, eu tô assim, cada dia melhor, mas ainda é um trabalho diário. E tá na justiça. Você processou esse moço, você tá dentro da lei. Está. Na verdade, quando eu fui para a delegacia, eu tinha tantos hematomas que foi que ele falou. Ele falou, olha, você não tem a opção de não denunciar, porque como eu estou vendo que você está cheia de hematomas, ele tinha me dado um soco na cara, tava com hematoma aqui, ele falou, não tem como nós não denunciarmos na Maria da Penha. Doutor? No caso que você relata, em que a vítima passou por isso e não consegue seguir a vida, está super preocupada em encontrar eventualmente o autor, a lei faculta a possibilidade da medida protetiva. Então, é exatamente o meio legal de afastar essa possibilidade de se encontrar, de se manifestar, de se falar. Certo. E a violação, a quebra da medida protetiva gera prisão. Então, a lei, nesse caso, protege bastante a vítima, que pode pedir ao juiz a concessão da medida protetiva. E, Olga, e no caso da Fê, eu admiro muito a Fernanda. Ela é linda, né, Fernanda? Você é linda, Fernanda. Fernanda é linda e ela é uma pessoa de coragem. Verdade. Então, tudo isso que ela está fazendo, esse trabalho psicológico, é algo que, obviamente, ao longo do tempo, ela vai voltando para a internet, mostrando os treinos, aquilo que ela gosta. Ela volta a ser ela. Sim. Eu consigo voltar a ser eu, né, Olga? Claro. Se eu me esforçar. Sim. Não é uma sentença definitiva de que eu vou estar sempre dependendo de alguém, né? Não, na verdade é um trauma que a pessoa passa. E os traumas, com um trabalho psicológico, eles se desfazem. Você vai ter a memória do que você viveu, mas você nunca mais vai sofrer com isso. Porque o que acontece normalmente é que as pessoas tentam retomar a vida, mas toda vez que toca nesse assunto, elas sofrem, elas choram, elas passam mal. É uma coisa mal resolvida. Então, é importante o acompanhamento psicológico para resolver esse trauma, né? Parar de sofrer com isso, porque é a história da vida dela, isso faz parte da história da vida dela. Mas ela não pode mais sofrer com isso. Então, ela retoma a personalidade dela na sua plenitude e vai fazer o que ela sempre fez com a vida dela. Você está fazendo, Fê? Você está fazendo acompanhamento psicológico? Eu faço. Eu estou com terapia 2 vezes por semana. Logo de início foi necessário, às vezes, 3 vezes por semana, né? O meu psiquiatra, que ele tinha me proibido de passar na época, eu retomei também, né?
E aí teve uma conversa mais próxima, né? Porque às vezes o psiquiatra é uma coisa que você passa uma vez por mês, com um espaçamento maior, mas não, ele teve um acompanhamento mais de perto. Por sorte, eu tive esse amparo, né? Eu tinha condições de ter esse amparo, porque muitas das vítimas nem têm condições ou conhecimento sobre isso, né? Verdade. Principalmente o conhecimento mesmo e a necessidade da gente entender que nós não conseguimos nada sozinhos, né? Toda essa rede de apoio, a gente está mostrando para você que está em casa aquilo que você precisa, o atendimento jurídico, que é a busca mesmo pela justiça, pelo cumprimento da lei, que o doutor Durso explicou para a gente, a necessidade da denúncia, que é o que a Glaucia sempre explica para a gente, e que foi o que a Fê fez também, que é você buscar um instituto de confiança para você. Claro, você vai ter a sua família, se você não tiver, você vai ter todo o apoio lá, mas se você tiver, melhor ainda, que você tem também esse suporte para que você consiga caminhar e fazer tudo o que precisa ser feito, e o pós, que é o psicológico. Não adianta essa história de você achar que psicólogo é coisa de gente doente, não. Eu sempre falo, é para você não ficar doente, é para você se cuidar e ter uma vida mais saudável depois de um trauma. Então, eu quero, Fernanda, primeiro te agradecer por você estar aqui com a gente e dar essa lição de vida para nós. Porque eu tenho certeza que para você não é fácil, faz pouquíssimo tempo, porque 8 meses é pouco tempo, né? Dos 7 meses... A audiência foi esse mês. A audiência foi quando? Foi dia 7/5. Então, foi agora, quer dizer, muito recente para você estar fazendo tudo o que você está fazendo, mas eu tenho certeza que nós vamos nos ver outras vezes, você vai estar ainda melhor. Porque com certeza, outros assuntos. Não, e outra coisa, o teu comportamento inspira pessoas que nos veem e que passam por essa situação e que não têm coragem de fazê-lo. Então, quanto mais você puder falar, melhor, porque você, primeiro, inibe uma possível próxima ação, porque as pessoas vão sabendo, e quem quiser saber mais sobre esse caso, o processo é aberto, então tem o nome da pessoa, tudo direitinho. Então, é uma maneira de você também não só se proteger, mas proteger outras pessoas, o que nós chamamos da sororidade mesmo, que é tão importante nos dias de hoje. Obrigada, viu, Fê? Fica aqui com a gente mais um pouquinho para a gente se despedir. Durso, quero te agradecer por estar aqui com a gente e que a gente reforce mesmo cada vez mais essa necessidade das denúncias. Não só da violência, mas do stalking. A gente não pode aceitar que a vida da gente seja invadida dessa forma, tanto virtualmente quanto no dia a dia, pessoalmente, a ponto da gente achar que não existe lei para que as pessoas sejam paradas, não é nem punidas, é para que isso pare, né? Eu só posso agradecer, sempre uma alegria estar aqui. Os dados apontam que esses números são subnotificados, as vítimas têm vergonha, as vítimas não procuram, elas são incrédulas. Então, ela entende que vou procurar a polícia para quê, se não vai resolver, etc. Isso realmente não é uma verdade. A polícia pode ajudar, a justiça pode conceder uma medida protetiva, amanhã o indivíduo pode ser preso, pode sair de circulação. Então, só assim pode algo ser feito, porque não é, por exemplo, devolvendo algum tipo de reação, a reação violenta que você vai resolver, é procurando a justiça. Então, é sempre bom a gente trazer esses esclarecimentos para que outras vítimas, se aqui acompanham o programa, possam tomar essas ações com esses apoios que a gente trouxe aqui. Glau, obrigada, viu, minha querida? Nada, meu e é bem, importante que as obrigada. pessoas continuem denunciando, né? Sempre. É o único caminho, né? É o Sempre. único caminho, né? Sempre, porque ao denunciar, a vítima acaba tendo o apoio todo, né? Você não vê, a Fernanda, ela estava num processo que ela estava precisando de ajuda, ela já foi acolhida, já está com psicólogo, né? Então, a vítima precisa desse cuidado. E é tão bom, né, Olga, quando as pessoas começam a perceber que cada vez mais o psicólogo ele serve para isso, né, para equilibrar a gente, para que a gente possa voltar a viver de uma maneira mais saudável, né, Olga? Exatamente, viver de maneira saudável, sem sofrer com seus traumas passados e buscando ter uma vida plena e feliz, né? Então, não sinta vergonha, né? Quem tem que ter vergonha é a pessoa que está fazendo essas coisas. Então, não sinta vergonha, exponha-se, porque eu acho incrível, quando uma mulher se expõe, muitas outras acabam se expondo também. Começam a ter coragem para falar. Exatamente. Isso que é o que nós queremos mostrar para você, que nós fazemos essa corrente mesmo de amor para que as pessoas voltem a ter uma vida mental também saudável, como a gente viu hoje da Fernanda. E quando você souber de alguma coisa, você também denuncie. Não fique vendo o que acontece ao lado da sua casa em silêncio. Pode ligar no 190 mesmo, chama a polícia.
Sabe, a polícia, esse negócio de marido e mulher, briga que não mete a colher, isso é tudo uma bobagem. Inclusive, isso pode causar a morte das pessoas. E a lei atual obriga que terceiros, ao ter acesso com violência doméstica, a Lei Maria da Penha, exige a denúncia. Então, aquele que não faz está se omitindo e pode ser responsabilizado. Isso, é importantíssimo isso, né? Isso é A lei gente não nova. pode se omitir. Olha, quero agradecer aos nossos parceiros de hoje que montaram essa mesa linda, para os convidados que a gente ama. Um beijo para o Rodolfo, do Mise en Place, que trouxe todas essas delícias, todas à base de costela. O Rodolfo é especialista em pratos à base de costela, então a gente está super feliz por essa parceria com ele, para os nossos convidados que nós amamos, como já falei. E a Sodier, que mandou esse bolo lindo, e o de chocolate também, que a gente está aqui louco para experimentar. Certo, doutor? O bom de vir aqui é porque é tudo de bom para nós. Para vocês, e para a gente também. Quero agradecer mais uma vez a Fernanda por estar aqui conosco e dizer para você que o exemplo da Fernanda sirva para que você se inspire também. A cada vez mais buscar o que é mais importante para todos nós, que é sermos felizes. E você, é possível sim, você consegue ser feliz quando você tem essa rede de apoio, quando você busca essa ajuda, quando você percebe que tem alguma coisa errada, não se omita e não deixe de buscar as pessoas que te amam. Se ninguém acreditar em você, você vai encontrar um psicólogo que acredita, uma instituição que acredita e uma autoridade que vai te encaminhar. Porque o mais importante é que cada vez mais nós estejamos unidos para que esses números de violência doméstica, de perseguições, do stalking, mesmo pelas redes sociais, seja como for, sejam cada vez menores. É nossa responsabilidade, a responsabilidade de todos nós, não só daqueles que passam pela situação, mas de nós que vamos observando e lendo os noticiários e muitas vezes vendo e não fazemos nada. É nossa obrigação começarmos a ajudar todo mundo a viver e buscar uma vida melhor. Um beijo para você, Deus te abençoe, a gente se vê amanhã.